E atenção, nesta segunda, às 7 da noite, celebre a Santa Ceia das Primícias com o pastor João Ribe Palharim, que vai trazer a palavra de Deus para líderes, obreiros e membros da Paz e Vida, com transmissão ao vivo direto da sede nacional em São Paulo para todo o Brasil e Europa. Anote o endereço: em Goiânia, Rua 3, número 291, Setor Central, em frente ao Mercado Central. Participe! Sara Brasil FM. Toca mais. Sara Brasil. Está no ar desde... Sara Brasil FM. O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor, pelo rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Possuímos que Jesus nos dá, fé nas promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Na paz do nosso Deus. Deus relatado na Santa Bíblia, sua palavra, como nosso Criador e Redentor. Mais uma aula de Bíblia. Como é aula de Bíblia, é muito interessante que o amigo, também a amiga, tenham aí sempre um caderno especial, uma caneta, reservados para anotar em cada aula que eu ministro, as passagens que eu cito, leio e explico. Lembrando que eu estou desmistificando a palavra inferno, falsamente interpretada, mesmo por uma imensa multidão que lê a Bíblia, que prega a Bíblia, que interpreta a Bíblia. Hoje, então, programa interessantíssimo, novidade no prosseguimento, confirmando que a palavra inferno, que vem do latim infernus e que é adjetivo, e fogo é substantivo, que vem do latim focus, que é a palavra inferno, nada tem a ver com fogo, muito menos com sepultura. Então você percebe que o programa de hoje é bíblico, claro, como sempre, interessantíssimo, bem elucidativo, bem didático. Então, caderno e caneta, preparando-se para anotar passagens sobre esse assunto, coisa emocionante, impressionante, algo deveras interessantíssimo. Então, aqui Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, Séries Goiás. Ao
Jesus eu quero estar. O seu amor ao mundo anunciar e em graça atingir a glória do porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar o hino triunfal. Ao lado de Jesus eu quero estar. Eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar o hino triunfal. Ao lado de Jesus eu quero estar. Ao lado de Jesus eu quero estar. Ao lado de Jesus eu quero estar. Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, Sara Brasil FM Goiânia, 93.9, todos os sábados, como agora, das 13 às 14 horas. O programa de aula bíblica. Parece-me que é o único programa em rádio do Brasil, em todo o Brasil, neste formato, neste estilo, aula de Bíblia, escola bíblica no rádio, coisa interessantíssima. Não é um curso teológico, quase. Curso bíblico profundo por temas, por tópicos, os mais interessantes com relação à Bíblia Sagrada. Bom, primeira passagem, anote, já aula de Bíblia, aqui na nossa escola bíblica, anote. Eclesiastes 9, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Anote. Bom, se anotou, parabéns, eu já posso ler. Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura, repetição por conta, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. No programa passado, quando eu li aqui Eclesiastes 9, 10, sepultura, eu perguntei, certo ou errado, Demilson Carvalho? E em nome da Bíblia, do meu profundo conhecimento sobre o assunto, eu disse, errado. E por que errado? Eu expliquei. Porque se a palavra fosse na tradução correta, versão da língua hebraica para a língua portuguesa sepultura, em português sepultura, em hebraico seria kivurá, mas não é kivurá, é sheol. Então, no sheol, a palavra é sheol, em hebraico é sheol, pronúncia difícil, em português você fala seol. Estou adaptando então fonética, o certo é em hebraico mesmo, sheol, pois no sheol, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então a palavra hebraica sheol, nada a ver com fogo, no caso inferno de fogo, isso é contradição gramatical, e muito mais ainda contradição bíblica, contradição teológica, também não é sepultura, porque a palavra hebraica para aqui, Eclesiastes 9:10, não é kivurá.
Se for sepulcro, então, teria que ser kever, mas não, é Sheol. Então, mais detalhes na sequência. Sempre atento, anotando cada passagem que eu cito, leio e explico nessas profundas, embora humildes, misericordiosas, educadas, aulas de Bíblia. Bom, agora algumas passagens bíblicas, dentre muitas outras, ilustrando que para sepulcro, em hebraico bíblico, temos a palavra kever. Para sepultura, tumba e tal, gênero gramatical feminino, temos a palavra hebraica kivura. Depois em grego teremos, em distinto, tafos e minemion. Bom, para sepultura, anote. Palavra hebraica kivura, em português sepultura. Anote. Deuteronômio 34, versículo. Momento. Desculpe. Primeiramente no gênero gramatical masculino. Eu sei tudo de cor, isso, explico isso há mais de 52 anos, e no rádio há mais de 38 anos, só que eu faço questão de ter aqui um rascunho as passagens. E eu olhei no meu papel que o rascunho é abaixo, pouco abaixo, não? E pulei então aqui a palavra hebraica kever, e 2 exemplos em português de sepulcro, anote. Agora sim, Gênesis 50, versículo 5. Gênesis capítulo 50, já tenho aqui a Bíblia aberta nesse ponto, anote, última chance. Gênesis capítulo 50, versículo 5, você anotou? Parabéns, por estar levando a sério mais uma aula de Bíblia, e aqui na Bíblia, que eu leio com muita honra, grata satisfação ao nosso Pai Celestial. Gênesis 50, versículo 5, finalmente eu leio. Meu pai me fez jurar dizendo, eis que eu morro, caso que é referência a Jacó, seus 12 filhos no Egito, e com ele restava apenas o Benjamim, o mais novo. Meu pai me fez jurar dizendo, eis que eu morro em meu sepulcro. Desculpe. Meu pai me fez jurar dizendo, eis que eu morro em meu sepulcro, ou seja, meu kever, em meu sepulcro, não Sheol, e sim kever, sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás, etc. e tal. Então aqui o pedido de Jacó, com relação à sua morte, ao seu sepultamento, que não deveria ser feito no Egito, foi, mas depois seus ossos foram trazidos, nunca foi sepultamento mesmo, corpo presente, para a terra de Canaã, no lado de cá, para o povo hebreu, o povo israelita. Então, kever, sepulcro, tradução correta. Mais uma passagem onde temos na Bíblia em hebraico kever e em português sepulcro. Anote. Eu notei 2 exemplos de cada. Êxodo 14, versículo 11. Já tenho aqui a Bíblia aberta nisso. Então mais uma chance, anote. Êxodo 14, versículo 11. Anotou? Parabéns, então leio. Disseram a Moisés, foi por não haver sepulcros no Egito, que rebeldia do povo hebreu, deserto Sinai, para aqueles 40 anos, disseram a Moisés, foi por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto. Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Então, o que vale aqui não é sobre o Egito, sim sobre a palavra, aqui no plural, sepulcros. Em português, de qualquer forma, na variação para o plural, kever, sepulcro ou sepulcros, kever. Então, 2 exemplos de cada. Palavra hebraica kever, gênero gramatical masculino para sepulcro. Então, nada a ver com Sheol, muito menos inferno, é isso? Agora, gênero gramatical feminino em hebraico. E a palavra é, em língua hebraica, na Bíblia, muitos exemplos, vários na verdade, kivura. Então, kever, masculino, kivura, feminino. Primeiro exemplo, anote. Agora sim, Deuteronômio 34, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6. Notou? Parabéns, posso ler? Permissão dada, agradeço. Deus abençoe você e mais, e a toda a sua família. Amém? Leu. Deuteronômio 34, versículo 6. Este o sepultou. Aqui Deus avisou Moisés que ele morreria, subiria ao monte Nebo para morrer, e assim aconteceu. Deus sepultou no vale do Pisga e tal. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como disse o Senhor. Este que é o Senhor, Deus, este o sepultou num vale, na terra de Moabe,
em frente de Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje naquele tempo, e até hoje também, 2025. Agora que mais difícil, impossível, não? Este o sepultou em frente de Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje onde fica a sua quívora. Nada de inferno, então sepultura, nada de Sheol. Sepultura não é Sheol em hebraico, também não é inferno, inferno latim é adjetivo, e sepulcro é substantivo. Sepultura, no caso, não é? Sim, sepultura, tudo substantivo. Cova, tudo substantivo. Mas no caso, em hebraico, quívora, em português, sepultura, correto. Poderia ser também tumba. A hebraica quívora, sepultura, tumba. Última passagem sobre quívora. Eclesiastes, quer dizer, última, há muitas outras, várias na verdade. Anotei apenas 2 exemplos. Eclesiastes 6, versículo 3, versículo 3. Anote, aula de Bíblia. Eclesiastes capítulo 6, versículo 3. Mais uma chance, anote, aula de Bíblia. Eclesiastes 3, versículo 6. Não, desculpa, versículo 3, não é? Ao contrário. Eclesiastes 6, me embanando aqui, desculpe, agora sim corrigindo. Eclesiastes 6, versículo 3, versículo 3, anotou para vez, eu leio. Se o homem gerar 100 filhos, misericórdia, gerei 6, tá bom, graças a Deus, 100, mas 94, foi para aquele pessoal lá, não é? Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, claro, não? E se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver quívora, sepultura, digo o quê? Um aborto é melhor do que ele. Essa metáfora aqui, tanto forte, não, eu não explicarei hoje porque o assunto não é este. Eu não sou a favor do aborto, claro, mas aqui é uma comparação que se faz, claro. A Bíblia nunca foi a favor do aborto. Então, que vale aqui a palavra em hebraico quívora, em português sepultura. Então, lembrando, não é Sheol, hebraico, também não é Hades, porque a palavra grega é equivalente a Sheol. Então, nada a ver com o inferno, tem sepultura. Agora, dando um salto para essa parte bíblica chamada, embora erroneamente, mas por enquanto fazer o quê? O Novo Testamento, temos 2 palavras para sepulcro, tumba, sepultura e tal. As palavras são minemnio quer dizer literalmente um memorial, e tafos, então, para túmulo, sepulcro e tal. Então, primeiramente, minemnio, anote. Mateus 27, versículo 60. Tem a ver até com sepultura, túmulo, tumba, onde o Cristo foi sepultado em Jerusalém, local que os discípulos do Cristo, um pequeno grupo, tomou por empréstimo do senador rico José de Arimateia. O Cristo não tinha jazigo familiar, sepulcro, então José de Arimateia tinha, ninguém havia sido sepultado ainda, o Cristo morto inaugurou ali. Então anote, Mateus 27, versículo 60. Mateus capítulo 27, já tenho isso aqui na minha Bíblia, quer dizer, estou visualizando isso, todo mundo tem isso na Bíblia, não? Então eu tenho aqui o famoso papelzinho Macapanes, abri em cima, facilita, eu ganho tempo. Anote, mais uma chance, anote. Mateus 27, versículo 60, leio. E colocou o que? O Cristo, no seu sepulcro, já diria Mateus, em Jerusalém, novo, seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha, rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e foi embora. Então sepultaram Cristo e foram embora. Sepulcro. Então em grego temos a palavra minemnio. Literalmente significa um memorial. É um memorial mesmo, não? Tanto é que o local em cemitério, alguns cemitérios chamam-se memorial. Memorial da paz, memorial isso e aquilo. Interessante, não? A palavra cemitério vem do latim, significa dormitório. Eu prefiro dormir aqui em casa, num quarto da minha cama. Mas há quem não escolhe, não é? Que morreu e fica lá no cemitério daquele dormitório. E não dorme, na verdade. Segundo a Bíblia, simbolicamente dorme. Dormindo em Cristo, queimou em sal. Bom, quem é perdido, dorme no diabo. Pesadelo, na verdade, não é? Para citar perdido, final do milênio, segundo a exceção para o lago de fogo, a saber, como diz o Apocalipse, a segunda morte. Agora, assim ainda sobre minemnio.
João 5, versículo 28. Anote a aula de Bíblia. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28. João 5, versículo 28. Para esta passagem eu não coloquei, esqueci, desculpe a gafe, o papelzinho, mas eu sei de cor, claro, apenas que eu faço questão de ler. Então, quando eu não coloco papelzinho marca-página no local, aí eu fico folheando a Bíblia e gasto mais tempo. Eu não diria perder tempo, porque folhear a Bíblia é ganho, nunca é perder tempo, não é perda de tempo. Já encontrei, anote, faço questão de ler, embora saiba de cor. João 5, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 5. Estou confirmando se 28 e 29 ou apenas 29. Não, 28, desculpe. Eu lerei 28 e 29. Tudo bem, anote. João 5, 28 e 29. Anotou para bem, iniciou a leitura. Dizendo o Senhor Jesus Cristo: não vos maravilheis isto, pois vem a hora em que todos, não ficaram um para trás, não é? Todos os que estão nos sepulcros, ou seja, nos memoriais, ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Os que praticaram mal para a ressurreição da condenação. Então quem está no memorial, cemitério, naquele dormitório ali, morto e consciente, morrendo dos casos, desfeito do pó da terra, ou na cremação em cinza, conforme haverá ressurreição. Deus formará o corpo completo da pessoa, seja quem vive mal e salvo, seja quem vive mal perdido. Então as pessoas ressuscitadas voltarão a ter seus corpos. Então virão a sentença e cada corpo será queimado, e ali diz a Bíblia, que veremos daqui a pouco, haverá choro e ranger de dentes no final do milênio. Quem for ressuscitar na volta do Cristo é porque viveu e morreu salvo. Então não será queimado, evidentemente, graças a Deus, pela sua graça e infinita misericórdia. Isso por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, o Cristo disse isso, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porém, apesar da boa vontade diária, eterna até o fechamento da graça, é claro, do nosso Deus para salvar pecadores, a maioria rejeita a Deus, a graça, a Bíblia, a lei do nosso Deus de salvação, e se perde. Então serão castigados por Deus no fogo. Eu nunca neguei que Deus usará fogo para castigar o diabo, os demônios e as pessoas perdidas. A Bíblia relata isso claramente: fogo. Fogo, inclusive, já expliquei isso no milênio, lembra-se? Estudo sobre o milênio, que é chamado na Bíblia em 3 ocasiões de fogo eterno. Eterno enquanto dura, enquanto houver combustível. Ficou muito claro isso, e não vou trazer esse assunto. Já expliquei tudo sobre o milênio muito adequadamente, então não recapitularei, ao menos hoje isso, vai demorar ainda. Agora sobre Tafós. Então, mesmo para o sepulcro do Cristo, foi utilizado minêmio, quer dizer, foi utilizada a palavra minêmio, memorial, e também a palavra Tafós. Duas palavras diferentes. Como em português, que a língua portuguesa é mais rica do que a língua hebraica, do que a língua grega, concorda? Porque para o local onde o defunto é colocado no cemitério, nós temos as palavras cova, sepulcro, sepultura, tumba e jazigo. Várias, não? Que impressionante. Então agora sobre a palavra grega Tafós, para o sepulcro, sepultura, tumba e tal. No caso apenas para sepulcro e túmulo, mesma coisa. Anote, primeiro, são dois exemplos. Mateus 27, versículo 64. Anote, aula de Bíblia. Mateus capítulo 27. Folheando aqui a minha Bíblia, então caiu Mateus 7, então tanto adiante. Estou folheando aqui a Bíblia, não coloquei o papelzinho marca-páginas, foi uma gafe, mas tudo bem, já encontrei. Então mais uma chance para você anotar. Aula de Bíblia, lembre-se. Eu sou o Demilson Carvalho, eu não estou na rádio em Goiânia, não tenho esse momento por enquanto. Eu moro longe, quer dizer, não tão longe. Moro aqui em Séries, Goiás, lado de cá de Rio das Almas, lado de lá fica a cidade de Rialma, margem da BR-153. Séries fica a 180 km de Goiânia, sentido rumo ao norte, estado do Pará, quer dizer, sentido Pará, na verdade antes de Tocantins, na capital Palmas. Estou em Goiás, capital Goiânia.
Então estou aqui em Séries, meu estúdio na residência. Não é estúdio de rádio, serve. Estou aqui mesa de som, 4 canais, microfone até barato, mas muito bom, contento. E eu utilizo então um celular muito bom. Temos aqui em Séries 4 empresas que fornecem fibra ótica. Eu tenho aqui uma das empresas, fibra ótica, tem 1 giga de esse negócio aí de mega, como é que se diz? De download e upload, não? A mesma quantidade, download e upload, 1 giga, é muita coisa. 10 gigas seria, não, 10 gigas demais, 1 giga, não, enfim, não importa. Internet muito boa, nunca cai, graças a Deus. Então daqui pelo YouTube, eu utilizo o YouTube, eu não utilizo mais streaming, nem o Facebook para transmissão. Eu estou utilizando meu canal no YouTube, qual é? Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Inclusive, se inscreva neste canal, se ainda não fez, talvez você esteja ouvindo pela primeira vez, se inscreva neste canal até pelo seguinte: cada programa que eu faço em rádio, ao terminá-lo, já que eu estou fazendo mesmo pelo canal no YouTube, então fica neste canal. Eu tenho que fazer uma breve edição, porque a abertura é um pouco demorada, fica aqui um fundo musical, até que tudo seja certo, os 2 celulares, então uns 3, 4 minutos que eu perco, aí eu faço a edição para cortar, né? Fica na pena da abertura em diante. Então, se inscreva neste canal e recomendo. Cada programa que eu faço em rádio fica neste canal, fica ali perpetuamente, até o final das coisas, não? Fim do mundo e tal. Então, o canal é este, anote e divulgue, se inscreva e divulgue o mesmo, seus amigos e inimigos e tal. O canal é Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Meu nome é grafado assim: M de mão, final M de navio, N de navio, não é? M de mão, final N de navio, D-E-M, não, de mão e tal, final N de navio, de Milson Carvalho. Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Já que estou em informações, contatos, anote meu WhatsApp. Eu falo WhatsApp porque eu sei que é inglês, a minha esposa fala WhatsApp, eu entendo, mas eu falo, como eu entendo um pouco de inglês, então, não? What's your name, please? Thank you very much, não? Então, eu falo em inglês, o original é inglês, WhatsApp. Você fala WhatsApp, eu sei o que é, não importa, não reclarei você. Mas o importante é que você anote. Esqueça o inglês, o português e anote. O importante são os números, não? O meu DDD aqui de Séries é o mesmo de Goiânia, cidade de Goiânia. Anote, DDD 62, 62, os números são 9966-0611. Aí você pode pedir oração, mais esclarecimento bíblico, então, contatar-me. Quando contatar-me, se você fizer isso, diga onde você está me ouvindo com o rádio ligado, por rádio. Pode ser pela internet também, mas preferência por rádio. Quer saber o alcance da... O alcance já sei que vem de Goiânia até Anápolis e de Goiânia sentido São Paulo, chega a 100 quilômetros, chega a 80, 100 quilômetros, eu sou testemunho disso, maravilha. Então quer saber onde você está me ouvindo? Algum bairro da capital Goiânia? Inhumas, Aparecida de Goiânia, Badia de Goiás, onde? Então contate-me, meu DDD, o WhatsApp, não é? Sim, o DDD 62, WhatsApp, DDD 62, 9966-0611, 629-9966-0611. Agora sim, então, Tafós, palavra grega para sepulcro ou túmulo, sepulcro, túmulo, anote. Mateus 27, 64, já havia dito, não, mas tudo bem. Última chance, anote, se ainda não fez. Mateus 27, Mateus, cadê você, Mateus? Assim, sim, 27, aqui está. Assim, eu tenho que virar aqui a folha. Agora sim, Mateus 27, versículo 64. Não estou para beijo, então leio. Portanto, manda que o sepulcro, aqui o Cristo estava ali sepultado. Quem disse isso foram judeus inimigos do Cristo, líderes, não judaicos, a Pilatos, Pôncio Pilatos. Portanto, manda que o sepulcro, ou seja, que o Tafós, portanto, manda que o Tafós, sepulcro, seja guardado com segurança até o terceiro dia, para que não se dê o caso, para não se dar o caso de que os seus discípulos, aqui, inimigos do Cristo, orientando Pôncio Pilatos, mandando nele. Terceiro dia, para não se dar o caso de que os seus discípulos vão de noite e furtem o corpo, não? E digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Assim, o último erro será pior do que o primeiro. Mas o tiro saiu pela culatra. Então vieram 2 anjos, Deus o Pai ressuscitou o Cristo,
e 100 soldados romanos em volta do sepulcro, vigiando para que os discípulos não furtassem o corpo à noite, mentindo que ele fora citado, caíram por terra como mortos. Foi impressionante o que aconteceu. Mais um versículo, onde temos em grego a palavra tafos e em português sepulcro. Anote, ainda em Mateus 27, não é isso? Sim. Agora, versículo 66. Mateus 27, versículo 66. Não, há um engano, desculpe. Porque em Mateus, desculpe, Agafe, eu não prestei atenção. Explica-se há tanto tempo, mas não prestei atenção, desculpe. Corrigindo, aqui errar, tá? Corrigindo aqui. Em Mateus 27, 64, a palavra grega não é tafos, é minemnion. No mesmo capítulo 27 de Mateus, temos minemnion e um pouco abaixo o tafos. Duas palavras diferentes para o mesmo local. O sepulcro do José de Arimateia, que tomar por empréstimo para o corpo do Cristo, sepultamento do Cristo. Maravilha, emocionante, não? Então, corrigido, não? Então, em Mateus 24, 64, temos a palavra grega minemnion, memorial. Agora sim, no versículo 66, é que temos em grego tafos, para sepulcro, anote. Mateus 27, versículo 66, leio. Indo eles, montaram guarda ao tafos. Então aqui, ao invés de minemnion, quando no versículo 64, no 66, ao invés de minemnion, temos tafos. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, ao tafos, lacrando a pedra, e deixaram ali a escolta, que eram 100 soldados romanos. Não adiantou. Deus o Pai aceitou o seu filho, e dias após ele voltou para a casa do Pai, Nova Jerusalém, e sentou-se, como está no Salmo 110, versículo 1, e em outros locais bíblicos sobre isso. E lá está como nosso único mediador, e um dos nossos 2 intercessores, já que outro intercessor, diz a Bíblia, é o Espírito Santo, membro da Trindade também. Quanto a isso, que a palavra Sheol, assim como em hebraico, como a palavra grega em grega Hades, não significa sepultura, sepulcro, muito menos inferno, no sentido de inferno de fogo. Nada a ver com fogo a palavra inferno. Então, vimos que há palavras específicas em hebraico e grego bíblicos para sepultura, tumba, cova, sepulcro, etc. Agora, dentro do assunto, desmentindo a interpretação falsa da palavra inferno como sendo local de fogo, inferno de fogo. Permite sim, meu tempo permitirá. Eu não olhei o relógio, agora sim, constando aqui o relógio, o computador na minha frente. Então percebe que há tempo sim, graças a Deus é o relógio. E a minha esperteza aqui, claro. Sim, quase 1 hora de programa, 57 minutos, dá para explicações, muitas explicações, mas dentro do assunto, claro. Agora partiremos para a palavra que é encontrada aqui nessa parte bíblica chamada Novo Testamento, mas não é grega. Na verdade é a palavra hebraica. E a palavra é, alguém sabe, alguém desconfia, Gehenna. Em hebraico nós temos, conforme o versículo onde tal palavra se encontra, temos em hebraico Gehenna e temos também Ge-ben-Hinó. Gehenna significa vale de Hinó e Ge-ben-Hinó significa vale do filho de Hinó. Ge significa vale, Ben significa filho, isso em hebraico, em árabe é Bin, lembra do Bin Laden? Bin Laden. Então, Gehenna, vale de Hinó. Ge-ben-Hinó, vale do filho de Hinó. Você encontra em Josué, Crônicas e tal, em Reis, tal expressões. Ali você encontra Gehinó, ou em português, claro, que se você não lê hebraico, em português mesmo, como eu, então você lê vale de Hinó. Ou você lê para Ge-ben-Hinó, vale do filho de Hinó. Há várias passagens sobre isto. Então, eu devo ter anotado ao menos uma delas. Anotei sim. Anote, dentre vários exemplos, anote apenas um, que é o bastante. Até porque, para quem sabe ler, diz o ditado, um pingo é letra. E eu completei esse ditado. Para quem não sabe ler, um dicionário todo sequer é vírgula. Eu falo a quem sabe ler, a quem sabe ouvir e aceitar a verdade, ou confirmar a verdade que já sabe, não é? Então, para Gehinó, Ge-ben-Hinó, anote. Josué 18, versículo 16. Lerei inclusive, anote. Josué 18,
não coloquei o papelzinho, mas quase, não, esse é Juízes. Josué vem antes do Juízes, não é? Estou no Josué 19, então virando a folha, sim, voltando aqui a folha, agora, sim, deu certo, anote. Josué 18, versículo 16, última citação, anote. Josué 18, versículo 16, então leu. Justamente, tem aqui Vale do Filho de Rinó, então em hebraico temos Ge-Ben-Rinó, em hebraico Ge-Ben-Rinó, em português, tradução corretíssima, Vale do Filho de Rinó. Então leu, Josué 18, versículo 16. Desce a fronteira até a extremidade do monte que está em frente do Vale do Filho de Rinó, ou seja, do Vale, Ge-Ben-Rinó, Vale do Filho de Rinó, que está no Vale dos Refaíns, para o norte, e desce pelo Vale de Rinó. Então temos aqui, primeiramente, Ge-Ben-Rinó, mesmo versículo, depois temos Vale de Rinó, então em hebraico, Ge-Rinó. Então temos Vale do Filho de Rinó e Vale de Rinó, Ge-Ben-Rinó e Ge-Rinó. Interessante, não? Mesmo versículo. Por isso que eu notei essa passagem, vale para as demais, várias outras. Pelo Vale de Rinó, do lado dos Jebuseus, para o sul da cidade de Jerusalém, claro. Então desce a fonte de Rogel, né? Rogel. Já foi bastante. Agora é o seguinte, em 12 versículos bíblicos, 12, Mateus em diante, Mateus até Tiago, começa em Mateus, termina em Tiago. Então nós temos em hebraico, porque vem para o grego, ou seja, não é que vem para o grego, vem para o Novo Testamento bíblico, escrito em grego, mas há esse estrangeirismo. A palavra é hebraica, Ge-Rinó, desculpe, no caso Guerrena, não é? Não temos em hebraico e em grego assim a versão, a tradução, a frase ficada. Temos apenas Guerrena, Ge-Rinó, Vale de Rinó. Então o que acontece? Nos 12 versículos, onde temos em hebraico, que está no Novo Testamento, que a palavra é hebraica e não grega, mas está no Novo Testamento, nós temos uma tradução falsificada em quase todas as Bíblias, exceto na Bíblia da editora Paulus, católica romana, Bíblia de Jerusalém. Parabéns pela honestidade da editora Paulus, que traduziram essa Bíblia do hebraico e grego para o português, que não traduziram, deixaram a palavra intacta, guerrena. Às vezes guerrena, topirós, o fogo da guerrena, como veremos daqui a pouco. Está aqui ao meu lado, na minha mesa aqui, perto do microfone, Bíblia capa vermelha, Bíblia completa, editora Paulus, católica romana, Bíblia de Jerusalém. Então nos 12 versículos temos na maioria das Bíblias, que é o Ferreira da Meia, editorizar, corrigir, etc., temos então a palavra inferno, errado, porque é um local de fogo. Inferno não é fogo, porque é adjetivo, fogo vem do latim fox e é substantivo. Então fogo é substantivo, local onde poderia haver fogo, como fogo a gás, fogo a lenha e tal, né? Fósforo aceso, palito de fósforo aceso, é substantivo. Então nós temos erroneamente a palavra inferno, traduções errôneas, pela crença falsa de que existe um local no miolo da terra, onde almas imortais, que se desprenderam de corpos de pessoas que morreram perdidas, estão sendo queimadas. Mentira, outra mentira, por quê? Engano, lei do engano, graça engano. A Bíblia garante, com certeza, ameaça pessoas que se perdem, ameaça pessoas vivas, que morto já não ouve, já não entende a advertência, não é? De que as pessoas perdidas serão queimadas. Na metáfora bíblica, como veremos daqui a pouco, se der tempo, se não, no próximo programa, tudo bem, onde haverá choro e ranger de dentes, ou seja, pessoas completas, com corpo, cada corpo, nada de alma separada do corpo, porque não existe alma viva, pensante, separada do corpo. Quem pensa é o cérebro, e cérebro é matéria, cérebro é corpo. Então, maravilha. Então, vamos a algumas passagens, quanto o tempo permitir, porque há alguns repetidos, eu não preciso ler e explicar todos. Cadê minha lista? Assim, agora no outro papel, aqui está. Primeiramente, anote, é a primeira vez que temos no Novo Testamento bíblico, em hebraico, que está no Novo Testamento, mas a palavra hebraica, guerrena, e em português, fogo do inferno. Errado? Nada de fogo do inferno, anote. Mateus 5, 22, 29 e 30. Anote. Caiu Mateus 15, então regredindo aqui um pouco. Enquanto isso, repito, a passagem para que você faça, já encontrei, anote. Mateus capítulo 5, os versículos 22, 29 e 30. Mateus 5,
22, 29 e 30. Anotou para vez? Então inicio a leitura. Então, primeiramente, Mateus 5, 22, 29 e... Sim, Mateus 5, 22, depois 29 e 30. Inicio a leitura. O Cristo dizendo: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra seu irmão, esse será sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão tolo, será levado ao tribunal. Mas quem disser louco, esse será sujeito ao fogo do inferno. Certo ou errado? Errado. Fogo, português, vem da palavra latina falx, que português é idioma neolatino, é substantivo. Inferno, vem da palavra latina infernos e adjetivo. Região infernal como adjetivo. Então falar fogo do inferno é contradição. É o mesmo que falar água do fogo. Você pode colocar água no fogo, colocar para ferver água, fazer um chá, coar um café, uma cevada ou coisa assim. Mas não há fogo na água. A água apaga o fogo. É diferente, não? Então, como está isso? Como isso está no original? Então vamos à Bíblia de Jerusalém. Aqui eu coloquei o papelzinho marca-páginas. As letras dessa Bíblia são muito pequenas, do tamanho de um filhote pulga que acabou de nascer. Muito pequenas. Ah não, mas a iluminação aqui está boa? Dá para ler. Eu não uso óculos para catarata no olho esquerdo. Por isso que eu leio bem, mesmo sem óculos. Já usei, mas a catarata facilita o olho direito. Aí te lê melhor do que quando eu tinha óculos para pré-biopia, visto cansado. Então eu enxergo bem aqui, tranquilo. Bíblia Católica, leitura Paulo, que não traduziram a palavra guerrena, está aqui como está, guerrena. Para fogo sim, que vem do grego piros. Então leio aqui. Louco, apenas a frase implicada no assunto. Louco, se disser a seu irmão louco, terá de responder na guerrena de fogo. Correto, parabéns, correto. Guerrena de fogo. No original, em grego temos guerrena tu piros. Guerrena tu piros. Guerrena de fogo. Guerrena de fogo. Daqui a pouco eu explicarei. Eu não. A Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Metodista, e também aí no YouTube, no Google e tal, você tem explicações profundas sobre o que era a guerrena. A guerrena, daqui a pouco, um pouco de detalhes, não precisa aprofundar muito, porque eu creio que a maioria do pessoal aí já sabe o que é a guerrena. Vale do Filho de Hinnom, Monte Tofete e tal, onde se queimava o lixo proveniente da cidade de Jerusalém. Praticamente já expliquei, né? Um pouco mais de detalhes daqui a pouco, detalhes. Assim, 22, agora 29 e 30. Ainda é Mateus 5, 29 e 30. Mateus 5, agora 29 e 30. Não estou para bem, eu leio. Dizendo Cristo, que é metáfora, simbologia. Não vai arrancar o olho porque peca. O olho não peca, é a mente, é o cérebro. Nem pé, nem mão, nem órgão sexual. Isso não peca. Parte algum do corpo além do cérebro peca. O cérebro que peca. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor perder um dos seus olhos, dos seus membros, desculpe, mas o referente que é o olho, sim. É melhor perder um dos seus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. De imediato o Cristo rebate essa ideia de uma alma fora do corpo imortal sendo queimada em inferno, porque ele fala que em todo o corpo, que haverá a ressurreição da pessoa, e não existe pessoa sem corpo. Onde há um corpo, há uma pessoa, mesmo quando está um defunto, um cadáver, que é uma pessoa morta. Que impressionante, não? Só que o Cristo não falou coisa alguma de inferno, porque ele utilizou então a expressão guerrena, lançado na guerrena, que a expressão é feminina, na guerrena, nada de inferno, nada de fogo, sim, de fogo de inferno, fogo da guerrena. Mais um, sim, versículo 30, ainda em Mateus 5, versículo 30, mesmo segmento, mesmo sentido. E se a tua mão direita ou esquerda, tanto faz, não? É que o pessoal usa mais a destra, a esquerda é apelidado de canhota, o nome certo é sinistro, que é coisa errada no caso, pecado é coisa errada. E se a tua mão direita, a destra, não é? E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e atira para longe de ti. É melhor perder um dos seus membros do que ter todo o teu corpo lançado na guerrena, que temos no original, guerrena, e não inferno. Se a palavra fosse Hades, tudo bem, inferno. Se fosse Sheol, não seria, porque aqui é grego, no Novo Testamento, poderia ser o Tátaro, mas não é. É guerrena. A palavra guerrena não tem sentido algum de inferno, de infernos, de adjetivo. Até porque aquele vale, substantivo, o fogo ali, a lenha e tal, o combustível, tudo substantivo. Coisa impressionante,
a gramática, a Bíblia é pura gramática. Então quem prega a Bíblia, quem explica a Bíblia, é bom que se aprofunde ao máximo em gramática. Em gramática, se possível em latim, porque português vem do latim, é idioma neolatino. Ao mesmo em português. É mesmo em português, para não falar besteira, não escrever besteira, não induzir o povo ao erro, dizendo que inferno é local de fogo, que a alma ali está sendo queimada no fogo. Mentira, até porque fogo. Deus acenderá fogo na terra toda para queimar diabo, demônios e ímpios, somente no final do milênio. Vai demorar muito, mas o dia chegará. O dia chegará. É isso. O dia para então a prisão, lá na cama dormindo junto à esposa do Nicolás Maduro, que já começa a apodrecer. Então chegou, não? Finalmente chegou. Depois então de tanto tempo ali desgraçando com a vida dos nossos irmãos venezuelanos, ou venezuelanos como queira, mas assunto não é este, eu prossigo. Assim chegará o dia para a quebra do diabo, demônios e ímpios, mas muito após a volta do Cristo, 1000 anos após. Expliquei tudo isso, lembra-se do milênio do Apocalipse 20. Só que a pessoa morre, bem antes, claro, morre, e pode morrer perdida, no sentido que deva, claro, não deve, mas é possível que morra perdida se descuida da salvação, ou salva, se apega ao Cristo, ao Redentor, à salvação, à Bíblia, à obediência, à confissão de pecados e tal, maravilha, não, salvação de graça, maravilha, se de graça é para nós, mas para o Cristo, que custou a sua vida, custou o maior preço do universo, caríssimo para Deus Pai também, para o céu. Mais uma passagem, anote, Mateus 10, 28, essa não poderia faltar, dá tempo, eu tenho 7 minutos, dá tempo, não para todas as vezes que temos guerreiro e tal, mas bastante. Agora, para agora, anote, Mateus 10, versículo 28, noutra ocasião, eu farei um programa somente sobre este versículo, requer-se isso, hoje não, hoje aqui bem rápido, questão bem rápida, farei um programa inteiro somente sobre este versículo, Mateus 10, 28, porque é utilizado como prova falsa, é claro, de que quando a pessoa morre, sai dela uma alma pensante. Mentira! Só se o cérebro sair, que o cérebro é que pensa, ser nervoso central. A morte da pessoa é morte biológica, é morte do encéfalo, é morte cerebral, ser nervoso central. O assunto não é este para agora. Então anote, última chance. Mateus 10, versículo 28. Mateus 10, 28, dizendo que o Cristo. Uma advertência acerca de cristãos que eventualmente serão presos, torturados e mortos nas perseguições. Aconteceu naquele tempo, por exemplo, Estevão foi assassinado por apedrejamento. O Cristo foi assassinado na cruz de perseguição. Então Mateus 10, 28 leu, dizendo Cristo: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Tradução errada, devemos que não, tradução certa. Corpo aqui, palavra grega soma, alma, palavra grega psique ou psirre. Se você pronuncia em grego koiné ou grego clássico, pode ser psique, pode ser psirre. Eu prefiro psique. Daí psicólogo, psiquiatria, psíquico e tal. Psiquiatra, não. Temer antes aquele que pode destruir. Destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Certo ou errado? Errado. Se a palavra grega fosse Hades, teria que ser porque Sheol em hebraico, e aqui é grego, no original. Então tudo bem, inferno. Os Tártaro também, porém nada a ver. Porque a Bíblia não fala em pessoas no Tártaro, e sim em Satanás e demônios. Eu já expliquei, lembra-se, no sábado passado, conforme 2 Pedro 2,4. Então, errado aqui a palavra inferno, nada a ver. Porque a palavra é guerrena. Então, lendo corretamente, como se tivesse. O meu notamento em grego está ali, eu leio em grego, mas agora não é preciso. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Certo, é isso mesmo. Temer antes aquele que pode destruir na guerrena. Que a palavra guerrena é gênero material feminino. Então seria na guerrena. Vale do filho de Rinom no fogo lá, Monte Tofete e tal. Vale do Tofete. Tanto a alma como o corpo. Ou seja, o ser humano quando persegue um outro ser humano e mata, como no Irã, no Iraque, no Egito, na China, na Coreia do Norte, em países assim, Cuba matou milhares de cristãos, não? Perseguição. Nicarágua tem matado, coisa assim, Daniel Ortega. Então quando um ser humano mata outro na perseguição religiosa, o ímpio, o assassino, mata um cristão, se esse cristão está perdoado pela graça de nosso Deus e salvo, então mataram o corpo dele. E a alma? A alma aqui tem um sentido de vida eterna. Deus ressuscitará a pessoa que morre por amor a ele. E isso está claro no Apocalipse 2, versículo 10.
Apocalipse 2, versículo 10, onde o Cristo disse: ser fiel até a morte, ou seja, até na perseguição morrer, se preciso for. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando a pessoa que mal estava na perseguição, ou mesmo por acidente ou morte por causa natural, ganhará a coroa da vida, Paulo responde: no dia da vinda do Cristo. 2 Timóteo 4, 6 a 8 e 18. Paulo em 2 Timóteo 4, 6 a 8 e 18. Mais uma passagem, por hoje apenas mais uma. Então, bom, não é preciso, porque Marcos 9, 43 e 48, a mesma coisa. Arranca o corpo, o olho, o pé, a mão e tal, guerrena e não inferno. Mateus 23, 15 e 33, também a mesma coisa. Mais um apenas e pronto. Lucas 12, 4 e 5. Não, é a mesma coisa. De matar corpo e não poder matar a alma, destruir a alma e tal, etc. Por quê? O Cristo ressuscitará todo mundo que vive e morre perdido. Então ele matará, como li há pouco, destruirá no fogo o diabo, demônios e ímpios. A pessoa morre de tanto viver, por velhice, falência múltipla dos órgãos, ou doença, ou acidente, cai um avião, todo mundo morre. Se há 3 pessoas ali salvas, então vê um velório, sepultamento, mas a pessoa morreu salva. Isso é o que importa. Agora, na perseguição, uma boa parte das pessoas perseguidas nega a fé, e se morre mesmo assim, morre perdida. Pedro negou a fé, praguejou, xingou para provar que não era um deles. Mas quando ouviu o cantar do galo, se era uma ave ou um instrumento lá do guarda, não importa, a Bíblia chama de galo, não importa o que, aí Pedro se arrependeu, saiu para longe daquele local, chorou amargamente e foi perdoado e salvo. Negou, foi perdoado. Judas negou e vendeu o Cristo por 30 míseras moedas e se enforcou. Não digo quem suicida, mal perdido, mas quanto a Judas, sim, certeza, morreu perdido, porque ele já estava perdido. Judas não se perdeu pelo suicídio, ele se perdeu porque suicidou já perdido. Essa é a realidade inconteste. Então, aqui concluindo, luz para o mundo de Milton Carvalho. Anote meu WhatsApp, se não anotou quando eu falei há pouco, talvez alguém ligou o rádio há pouco, ou entrou na internet há pouco, contate-me. O meu WhatsApp é este, DDD 6262, aqui de Séries, Goiás, 62, números são 9966-0611, DDD 62, os números são 9966-0611. Se inscreva no meu canal no YouTube, porque este programa daqui a pouco será postado nele. Cada programa que faça em rádio, posta no meu canal no YouTube. Se inscreva e recomende aos seus amigos. O canal é este: Apocalipse 666, de Milton Carvalho. Apocalipse 666, de Milton Carvalho. Maranata, Jesus Cristo voltará. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo labéu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada
desolado, quando as tristezas vêm me assaltar, então eu olho para o Mestre amado, que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família. Na Sara Brasil, toca o som da sua estação. O duelo mais famoso da história chega aos cinemas em uma superprodução para toda a família. Davi, Nasce um Rei. Estreia dia 15 de janeiro, exclusivamente nos cinemas. Para grupos e informações, acesse daviofilme.com.br. Verifique a classificação indicativa. Santa Ceia das Primícias, a primeira Santa Ceia do ano. Amanhã domingo, às 8 da manhã, às 3 e às 6 da tarde, em todas as unidades de Paz e Vida. E em nossas sedes estaduais, além desses horários, também às 6h30 e às 10 da manhã. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br. E atenção, nesta segunda, às 7 da noite, celebre a Santa Ceia das Primícias com o pastor João Ribe Palharim, que vai trazer a palavra de Deus para líderes, obreiros e membros da Paz e Vida, com transmissão ao vivo direto da sede nacional em São Paulo para todo o Brasil e Europa. Anote o endereço. Em Goiânia, Rua 3, número 291, Setor Central, em frente ao Mercado Central. Participe! Vestibular agendado Centro Universitário Alfredo Nasser, Unifam. Inscreva-se www.unifam.edu.br ou 3094-9494. Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis, Direito, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia, Odontologia, Estética e Cosmética, Segurança da Informação, Engenharia de Software. Centro Universitário